Olá, gente, tem lobo na área, André Wolf, para explicar a nossa segunda carta, a carta conhecida como Shekinah. Shekinah, ela é uma carta interessante, porque há um tempo atrás, logo quando eu comecei com os vídeos, eu falei da questão da atualização das cartas novas e do livro do baralho Wicca para um modelo mais moderninho. Vou deixar o link aqui, um card aqui em cima, falando sobre justamente essa atualização, ok? E o link também para quem quiser comprar o livro, ou o baralho com livro, e todos os detalhes sobre essa atualização, pelo menos que estavam disponível. Vamos nós. Antes da gente começar a falar sobre a carta da Shekinah, é preciso a gente analisar que elementos essa carta possui. Vamos aqui ao que tem de interessante nessa carta. Você observa que é uma carta que tem vários elementos, começando por um vulto de cor roxa, com estrelas na cabeça, que é o espírito a qual o baralho chama de Shekinah. Nessa carta em cima tem 12 estrelas, nesse vulto, e ela se encontra de mãos abertas ao planeta Terra. E abaixo dele existe um arquétipo que é um cisne branco, que representa a leveza, a pureza. E atrás da Shekinah existe todo o universo e a aparição de alguns planetas como Saturno. Ok? Então você observa que é uma carta que é voltada muito para a questão universal, porque já está ligado com as imagens do universo. Então ela é uma carta puxada para a questão universal, geral, ok? Então vamos ver agora algumas coisas, algumas referências, porque cada carta no livro, ela apresenta um texto antes do significado, contendo informações. Só que essas informações, geralmente elas são baseadas na visão da autora do livro. Se você for atrás da questão da mitologia, você vai ver algumas desavenças, coisas semelhantes e também algumas coisas meio que contraditórias. Então Shekinah, certo, para o que fala antes do seu significado, ela representa o aspecto feminino do lado divino. Ela tem uma ideia de moradia, morada do espírito, a morada da alma. A palavra Shekinah, ela se encontra em vários locais, certo? E dentre os quais um deles é a Bíblia hebraica, diferente da Bíblia ocidental, a Bíblia modificada, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro que é bastante manipulado por pessoas e cada um bota nela o que convém. Na Cabala, ou Cabalar, tanto faz como a pessoa, alguns falam, na Cabala, Shekinah, ela se encontra na forma de duas sefirotes, chamada como Binah e Malkut, que representa Binah é a parte celestial e Malkut é a parte terrena, onde diz que é o local onde Shekinah abraça seus filhos, tanto na parte terrena como na parte celestial. E ela representa, na visão da autora, a unificação dos gêneros, a unificação do masculino e do feminino. Eu não estou falando do sexo, eu estou falando da energia proveniente de criar, de agir, e a energia feminina da reflexão e da formação da vida, ação e formação, a energia masculina e feminina, que unificadas deu origem a Shekinah, deu origem ao ser que contém o espírito, ou seja, é a formação da vida. Agora vamos dar uma observada sobre algumas coisas. Antes de ver o significado, que eu andei dando uma pesquisada sobre, e nessa pesquisada a gente observa alguns detalhes.
Dentro do hebraico, a palavra Shekinah significa habitação, ou presença de Deus, ou presença divina, dentro da Bíblia hebraica. Para os teólogos, os grandes estudiosos de Deus, como se Deus fosse uma coisa fechadinha, quadradinha, eles dizem que é a glória de Deus manifestada. Na Bíblia hebraica, essa palavra Shekinah, ela se encontra principalmente em duas passagens. Em Êxodo 40, 35, que eu não vou aqui ler, você procure lá e dê uma olhadinha. E em Salmo 85, 8, 9. Ele fala sobre nuvens, ele fala sobre um momento da formação em que Shekinah se manifesta. Só que Shekinah também tem outros significados, porque também tem a questão etimológica da palavra escrita. Que Shekinah vem de Shakan, que quer dizer habitar ou morar. O Shikin, que é alojar ou instalar. O que significa que é onde Jeová habita. É onde Deus habita. Ou seja, em todos os sentidos, tem a ver com moradia, com o local que se encontra. E agora vamos ao significado na visão da autora do livro, baseado em todas essas informações. Certo? Shekinah é a rainha das estrelas, onde você observa que ela possui uma coroa de 12 estrelas, que se a gente fosse fazer sincretismo aqui, ela se assemelharia muito a Nossa Senhora Auxiliadora, porque ela também é uma santa que possui estrelas na cabeça. E se não me recordo, se não me engano, Nossa Senhora das Candeias também tem estrelas na cabeça. São poucas imagens ou manifestações de Nossa Senhora que tem estrelas. Mas eu não estou fazendo sincretismo aqui, não estou fazendo comparações. Eu só estou falando que existem manifestações visuais em que tem certas semelhanças. Então essa estrela na cabeça não vem simplesmente só na imagem de Shekinah. A gente vê ela manifesta em algumas manifestações de Nossa Senhora, como eu estou falando. Eu não estou dizendo que é ela, eu estou dizendo que são manifestações que têm um certo grau de semelhança, mas não estou dizendo que é ela. Então presta atenção para depois não saírem falando que eu estou falando alguma coisa. Eu estou dizendo que é manifestações que têm semelhanças, que possuem estrelas na cabeça. Ela tem a ver com o quê? Qual é o principal significado da carta? É a questão da criação. Tudo que o Criador, a infinitamente divina, pensa para que haja formação, ela tem que ter uma finalidade. Se ele resolveu do nada criar uma placa de madeira, para algumas pessoas placa de madeira não tem serventia nenhuma. Mas um pedaço de madeira futuramente ela pode se tornar alguma coisa. Ela pode ter uma coisa chamada propósito. Então Shekinah está envolvido com da formação até encontrar o seu propósito. Da sua criação à sua finalidade. A questão é, qual é o seu propósito? Qual é os seus sonhos? O que você busca? O que lhe atrai de verdade? O que é que para você flui de maneira real e verdadeira? Aí você pega um pouquinho do significado do Deus cornífero na questão da felicidade genuína, que ele fala também a respeito disso, sobre você não estar satisfeito consigo próprio, mas os Deus corníferos já é uma coisa mais voltada para algo terreno, é algo mais voltada para cá, para a terra. Já Shekinah já é algo voltado mais para transcender e além do que as limitações podem ser impostas. A partir do momento que você sabe, ou pelo menos tem uma noção, ou se você não sabe, você vai encontrar sobre o seu propósito, você vai fazer uma comparação sobre esse seu propósito e as coisas desse mundo, das suas culturas, sobre uma certa relação entre os mitos e as lendas, as histórias contadas, onde você se engloba. Porque normalmente essas histórias, lendas e mitos são cheias de cadeados,
são cheias de limitações, são cheias de ideias que faz que muitas vezes o seu propósito acabe sendo enquadrado dentro de um local, de um espaço dentro de si, que ele jamais se manifeste por medo, por comodismo, ou por simplesmente você ter a infelicidade de se deixar manipular por pessoas, mentes maiores. Então é importante que você transcenda essas limitações, você seja maior do que isso. Você tenha a capacidade de ser você mesmo, mas algo em que o seu espírito esteja feliz, esteja satisfeito em estar fazendo. Hoje em dia tem muita gente que vive no mundo, e eu sou prova disso, que várias vezes eu presenciei esse sentimento de estar fazendo coisas que não me pertencem. E normalmente acontecem as famosas, como eu já comentei em algumas cartas, as doenças, quando você está fazendo o que você não gosta. Normalmente, quando você está em ambientes em que você está se sentindo sufocado, já entra aí a carta da pedra furada, que foi juntamente com essa carta que saiu para essa semana. Quando você está em ambientes que você não está dentro do seu verdadeiro eu, na sua verdadeira essência, são três coisas bastante semelhantes, bem interligadas: pedra furada, Deus cornífero e Shekinah. Você começa a se sentir oprimido pelo ambiente, e se você não fizer algo para mudar e continuar insistindo, batendo de frente com aquilo, você vai adoecer. E isso é ir de contra o seu propósito. Mas a questão é, e qual é o seu propósito? É aí onde você vai buscar, tentar se encontrar. Você tem que, quando se sentir pesado por conta de você não saber qual é o seu propósito devido a essas restrições em que o seu corpo, sua mente, ou então a sociedade ou outras coisas lhe impõem, você tem que buscar a elevação. Porque se algo está lhe deixando pesado, você tem que se sentir leve. Você tem que bancar meio que o louco do tarô. Vá em busca. Errou, começa de novo. Errou, começa de novo. Caiu 7, levanta 8. É sempre o que se dizem por aí. Sempre que você bater de frente com uma coisa que você está vendo que não vai rolar, porque aquilo ali não é para você. Você tenta para ver se flui. E quando não flui, você sabe que aquilo não é seu. Por isso que muitas vezes já aconteceu muitas vezes de eu bater de frente comigo mesmo sobre esse meu canal, sobre essas coisas, porque é algo assim que a gente se dedica. E muitas vezes eu me pergunto por que o retorno não vem. Então, mas eu não vou desistir. Eu só vou desistir quando definitivamente algo me mostrar que não é a mim, não pertence a mim isso que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo isso é porque eu gosto. Eu me sinto bem. Mesmo que não veja, vamos dizer assim, aquela coisa que eu gostaria que fosse. Mas até o presente momento, eu estou vendo uma interação, pouca, mas tem. Mas é sinal que há pessoas que se interessam. Então, esse possa ser um dos meus caminhos? Sim. Mas se ele não for fluídico, eu dou um tempo, eu tento reavaliar, tento ver, mas eu não vou desisti-lo. Eu posso refazê-lo de uma forma diferente. E quando você se sentir só ou confuso nessa questão de não saber o que é para você, dê um tempo, dê uma paradinha, entre em contato com a Mãe Natureza. Aí entra a Gaia, procure seus dons e seus talentos, comecem a avaliar o que você sabe, o que você não sabe, o que é que lhe agrada, o que não lhe agrada. Procure colocar numa balança, procure avaliar dentro de si todas as coisas que lhe fazem bem. E como eu falei, esse baralho é todo interligado, são pequenas diferenças de uma carta para outra, mas todos, bem dizer, significam a mesma coisa: mudança própria. O baralho Ica, ele tem esse poder, esse significado, base em todas as cartas é mudança própria. É avaliar suas nuances, seus mínimos detalhes, que às vezes é uma coisa pequena que você está fazendo errado, que está atrapalhando toda a sua vida. Então o Shekinah chega para você dizendo o seguinte: isso lhe pertence? Isso está dentro da sua essência? Isso está lhe fazendo bem?
Isso está fluindo para a sua vida? Se você não sabe, se você ainda não encontrou, tente buscar a sabedoria por meio de diálogos e conversas. Só abra do olho com quem você conversa. Porque muitas vezes a sabedoria do outro não pertence a você. A sabedoria dele é a dele, você tem a sua própria. Então busque prestar atenção com quem você conversa. Tente dialogar para trocar experiências e não ser influenciado e muito menos manipulado para fazer o que os outros querem. Isso não é sabedoria, isso se chama manipulação. Então, recomenda-se o quê? O que é que Shekhinah recomenda? Caminhar até encontrar seus sonhos. É não desistir. Nós temos aqui que experienciar a nossa oportunidade, cada um da sua forma, contanto que você não prejudique a ninguém. Não prejudique e não se permita deixar se prejudicar, aceitando tudo de fora para vir dentro de você. É muito difícil quando a gente tem muitas dúvidas e muitos questionamentos e você sai procurando, dando tiro para todos os lugares para ver onde você acerta em um. É bom, às vezes, experimentar de tudo para saber qual desse tudo que lhe pertence. Então, Shekhinah chega para dizer, o que é seu? É o momento de você saber o que é seu. O que é para você. Você está dentro do seu propósito? Você está na sua finalidade? Você está dentro do seu verdadeiro caminho? Porque quando o caminho que você escolhe não flui, é porque aquilo não lhe pertence. Quando as portas, eu vi um vídeo hoje muito interessante que tem muito a ver com isso. Quando as portas estão fechadas, é porque aquela porta não é para você. Portas vão se abrindo a partir do momento em que você se deixa caminhar e não para a sua busca. Shekhinah diz isso, para você refletir. Se o que você está fazendo pertence à sua essência. E diz também que se não for, continue. Não desista. Porque você vai encontrar o seu caminho. Só não se deixe influenciar pelos outros e nem se iludir pelo que outras pessoas falam. Que Shekhinah abençoe a todos, inclusive a mim, para que eu possa ter realmente a certeza do que o que eu estou fazendo está sendo de bom, está fazendo bem a alguém. Gratidão.